Beleza. Já estamos gravando, a gente aproveita todo Que o é tempo super aqui. interessante, né? Porque a gente vê Boa muito. noite. Boa noite, Rosicléia. Olha só. Tudo bom? A gente. Como é, Tudo bem, como é querido. que estás, Marcelo? Melhor? Tô bem, o cabelo caiu um pouco. Ah, mas isso faz parte. À medida que os problemas acontecem, a gente vai perdendo o cabelo de nervoso. Tá bem, não, mas o cabelo faz anos já. Então é interessante Ele não leva nada a sério, né, Vitor? Não adianta. Não. Eu me assustei agora porque na cabeça ele já não tinha cabelo, né? Se ele tá dizendo que perdeu o cabelo, me assustei. Mas isso não vai mudar nada, a gente não vai perceber igual, não vai Não mudar. muda nada. Não muda nada. Ai, uma figura. Mas até a questão do bom humor mesmo me ajudou pra caramba nesse momento, né? Eu quando decidi que eu Mas ia fazer. seja bem-vindo de volta. Fico feliz de te ver de novo, tá bom? Muito bom ter vocês aqui. Quando eu decidi que eu ia fazer o procedimento, eu pensei, a minha vida toda eu passei de graça, passei rindo, levei tudo na brincadeira, eu disse, cara, vou encarar essa rindo também. E foi dessa maneira que eu fiz e foi super legal. Tá certo. Fiz, Com um bom fiz humor, tudo amizades, fica mais leve. eu saí como síndico do hospital. Fiz amizade com enfermeiro, com nutricionista, com os Legal. pacientes. Fiz sessão de hipnose para alguns que estavam com dor. Que Me show. diverti pra caramba. Me diverti pra caramba. E eles devem ter aproveitado muito também, né? Porque, Muito, afinal de muito. contas, a oportunidade é algo que não surge todos os dias, né? Mas que bom. Como a gente Seja aprende sempre, né? bem-vindo. Existe duas formas de você passar por um processo, né? Rindo ou chorando. Então É, vamos passar rindo, né? Tem que fazer. Exatamente. Como a gente aprende já no practitioner, né, Vitor? Que o que eu não controlo não pode me afetar. A gente tá avalia certo. ganhos e benefícios, tá? O que eu ganho se eu fizer essa cirurgia? O que eu ganho se eu não fizer ela? Então vamos lá, vamos. Verdade. Eu estou preparando um material agora que eu vou. Acredito que essa semana, talvez eu comece, a semana que vem eu vou fazer uma sequência de lives contando dos 21 dias. Eu escrevi Que muita bom. coisa lá, bem legal. Já vai nos trazer algumas coisas em primeira mão aqui, né, Marcelo? Conheci pessoas incríveis, cara. Conheci um senhor lá de muito conhecimento. Ele era hermetista, maçom, um cara xamanista, um cara um puta de um conhecimento. Tipo, lá ele quase não se comunicava com ninguém, porque ninguém fala a língua dele, né? E a gente ficou batendo vários papos, cara. A gente conhece de tudo. Que legal, né? Que bacana. E, Marcelo, na verdade, uma das minhas intenções, quando eu te convidei para estar aqui hoje, obviamente, primeiro é porque com certeza todos os colegas estavam loucos para te ver de novo, para ter um contato contigo, mas também para te falar um pouquinho sobre tudo isso, sobre todo esse processo que tu passou e todas as ferramentas, porque a gente ensina ferramentas nos cursos, a gente utiliza na terapia, mas quando é com a gente, é uma referência totalmente diferente, né? E esse foi um dos motivos para que tu possa trazer essa referência para os colegas aí, falar um pouquinho sobre tudo isso que tu passou e as ferramentas que tu utilizou, inteligência emocional, PNL, a própria hipnose e tudo isso. Então pode ficar bem à vontade aí para falar. E os colegas que tiverem dúvidas, abram, ou tiverem dúvidas, curiosidades, enfim, abre o áudio, fala, aproveita a oportunidade. Obviamente que eu vou pedir para que depois todo mundo mantenha o áudio fechado, inclusive eu vou manter quando eu não estiver falando. E aí a gente só abre quando for falar, ok? Beleza? Pode ser assim? Então vai lá, Marcelo. Fala aí Olha, para nós aí. dizer para vocês que eu utilizei de ferramentas que eu nem nunca tinha utilizado, só material de estudo. Porque o que eu mais tinha era tempo, né? Tipo presidiário, né? Porque eu entrei num hospital, numa situação que eu nunca tinha entrado em hospital na vida. Eu não, cheguei no hospital com a pressão 12/8, sem nada, sem absolutamente nada. Aí lá eu tive outro ataque, daí eu
Isso na quarta. Aí na segunda eu fui fazer o cateterismo. Na quarta o médico me deu o laudo da situação, né? Que era muito, muito, muito grave. Para resumir assim para vocês, depois eu vou aprofundar mais assim, nos próximos capítulos, né? O médico me disse, ó, se eu não estivesse falando com você agora, eu diria que você não está vivo, não tem como tu estar vivo. O meu lado direito do coração estava totalmente obstruído e por algum motivo o lado esquerdo do meu coração começou a irrigar lentamente. Então eu disse, cara, não tem nenhum motivo para tu estar vivo. Tu pode dar um espirro agora e morrer. Foi dessa forma. Eu ainda perguntei para ele, se eu deixar para fazer depois da cirurgia. Eu disse, cara, nem esquenta a cabeça, eu te dou a alta agora e tu vai morrer, não tem. E presta atenção, a gente viajava praticamente toda semana, a gente estava viajando e a pressurização ainda, ela inibe um pouquinho essa artéria que eu estava com problema. Eu estava com 10% de fluxo nela, no voo ela inibe um pouquinho ainda. Você imagina a loucura, né? E eu estava super bem, botando gente no chão, trabalhando, atendendo de segunda a segunda, fazendo tudo que eu tinha que fazer. Então, ali, quando eu decidi que eu ia fazer o processo, eu tinha que fazer, aí eu comecei a utilizar de exercício de magnetismo, de visualização, e penso que me ajudou muito isso, e também outra coisa que me ajudou muito, até porque eu acredito, eu sou um cara totalmente esotérico, né? A quantidade de pessoas e gente me surpreendeu. Pessoas em oração, um aluno lá de Salvador que é pastor, ele fez um culto em minha homenagem, pessoal que trabalha em centro espírita, pessoal em mesa branca, xamanismo, reiki, aquele outro que é samurai, ele fez um ritual chinês, com varetas lá, não sei do que. Então, eu acredito que tudo isso que eu trabalhei mentalmente a minha saúde para me manter na pressão 12/8, e com toda a energia externa que eu recebi, eu acredito que foi surpreendente. Na terça eu fiz a cirurgia e na terça de madrugada deu um BO ainda. Que por algum motivo eu me levantei da cama, arranquei o tubo e eles tiveram que fazer outra cirurgia. Eu não saí da anestesia normalmente. Então me abriram mais uma vez e eu me dei conta na quarta-feira sobre isso, né? Que eu estava, que para mim era terça, mas eu falei com o meu irmão era quarta. Mas num estado assim deplorável. Depois vocês vão ver fotos ainda futuramente, quando eu escrever o meu artigo sobre isso. Na quinta-feira eu não dormi de tanta dor e incrivelmente mas eu procurando sempre utilizar, eu imaginava eu mesmo me magnetizando, eu imaginava a energia deslocando para o coração, regenerando, tirando dor o tempo todo. Sempre que eu tinha consciência fora do medicamento, eu utilizava isso. Imaginava exercício de ponte ao futuro. Na sexta-feira eu ganhei alta para o quarto, saí da UTI e fui para o quarto. Para você ter uma ideia, na sexta-feira eu não conseguia apertar uma coisinha do creme dental, não conseguia levantar a tampa do vaso para ir no banheiro. Sábado eu caminhei até a porta, domingo, terça-feira eu ganhei alta. Segunda-feira, quando a médica chegou no quarto que estava cuidando de mim, ela disse: Marcelo, definitivamente você é um material de estudo para nós. Não tem explicação a tua recuperação. Tanto que hoje a cicatrização está totalmente, em 2 semanas, cicatrização 100%. Então, eu penso que além de eu procurar manter a saúde mental, né, eu acho que foi fundamental para mim, e levar na flauta, como eu digo, que eu sempre levo a vida, eu saía de um quarto para o outro lá, conversando com um, conversando com o outro, brincando, contando piada, ia enfermeiro lá me conhecer, ia médico lá me conhecer, será que tem um cara super divertido? E eu levei na brincadeira até o momento. E quando eu abri os olhos, que eu fui para a UTI, eu fiquei brincando também. Então, se for para morrer, eu vou morrer sorrindo, com alegria, né? Essa é a minha característica, eu não poderia mudar agora. Então, acho que além da questão da inteligência que eu tive que usar, usei exercícios de magnetismo, de respiração que eu nunca tinha usado, que eu só tinha estudado. E penso que foi muito, muito útil. A energia externa que a gente recebeu também
Não tem como negar. E só pessoas... Tinha uma pessoa, eu não vou citar o nome, ela foi nossa aluna, Vitor. Ela me mandava às 3 horas da manhã, uma semana antes da cirurgia. O print, ela estava em vigília. Não sei aonde que eles iam na igreja. Então é impossível não acontecer nada, né? É muita energia, né, Marcelo? É muita energia. Então, acredito que eu ainda tenho mais um caminho para percorrer aqui com vocês. Com toda certeza. Bola pra frente. Esses dias eu até comentei aqui com um colega, não aqui nessa sala aqui, mas em off eu comentei com um colega, só que falta que o Marcelo não vai dar o nível 3 de não verbal. Não, e agora eu já alinhei umas outras questões que eu queria ajeitar do nível 3. Ó, meu irmão tá ali, mas eu não vou gritar, vou pedir para ele trazer água aqui. Ó. Aí eu consegui alinhar bastante coisa lá. Eu com um papel e uma caneta eu desenvolvo um curso bem tranquilo. Foi um momento de refletir sobre várias coisas. A gente tem que tirar um proveito é uma situação bem desafiadora, mas eu posso dizer para vocês assim, que saiu barato perto do que poderia ter dado. Assim, foi. Mas olha só. Tá dando uma falha no som do Neto lá. Foi. Quem viu o jeito que eu cheguei no quarto na sexta, diria, a minha recuperação era de 10 a 15 dias para mim ganhar alta, era a média, né? Pelo processo que eu passei. Eu cheguei no quarto sexta, de noite. Sábado, domingo, segunda eu estava de alta. 3 dias. 3 dias. Mas cada força que eu tinha tinha horas que eu não conseguia caminhar, eu imaginava eu caminhando no corredor do hospital, eu imaginava eu fazendo exercício de respiração, imaginava eu dando passe em mim mesmo, fazendo imposição de mãos do coronário ao coração. Aí, nesse momento que você usa o que você tem. É que nem o cara que faz curso de tiro, né? No momento ele vai ter que usar a arma dele. E quando eu recebi a notícia, assim, porque a princípio, como eu disse para vocês, eu estava super bem. Eu nunca tinha entrado no hospital. Como paciente, sempre fui de acompanhante de alguém. Eu nunca tive nada. Tanto que meus exames todos 100%, coração, rim, fígado, pulmão, tudo que você imaginar de garoto, né? Quando eu decidi que eu ia fazer, o médico me deu tipo uns 30 minutos para pensar. Eu lembrei de uma frase que eu ouvi há muito tempo, né? O leão, por pior que seja a condição dele, ele nunca vai comer capim. Ele pode ficar em cima de uma pedra, ele vai pegar uma sombra, ele vai beber água, ele vai comer nem que seja um rato. Mas o leão não come capim, o leão come carne. Então, foi o que eu pensei. Eu sou um leão, eu não vou me esconder agora na hora do aperto, né? Então, vou usar tudo que eu tiver, acreditar nos meus guias, nos meus orixás. E foi incrível, assim, me surpreendeu a quantidade de pessoas que mandaram mensagem, pessoas que estavam em culto, em centro espírita, na igreja católica, pessoal de culto africanista, xamanismo, reiki, ou só aquela pessoa que tem somente a fé dela ali também, que estava orando, pedindo com fé. Então foi muito legal mesmo saber. E isso acabou me dando muito mais força, entendeu? Tipo, eu tenho que sair dessa bem. Eu tenho que sair bem dessa. Agora, a notícia que eu tenho para dar para vocês é a seguinte. Para você ter ideia, meu coração estava trabalhando no beat de 48, 50, assim, num pico legal. Hoje eu fiz uma caminhada de 1 km de fisioterapia, ele estava batendo em 85 e oxigenando 99%. Onde eu tinha 10% de sangue, eu estou com 100%. Então, se segurem, meninos e meninas, que o bicho vai pegar. Agora sim eu estou com força. É bom, Marcelo, porque para a próxima turma tá vindo uma mulher da Bahia para fazer curso contigo. Tá vindo gente de longe para a próxima turma. Aqui em Porto Alegre, né? A gente tem várias outras turmas, mas a de Porto Alegre, que é a primeira da agenda,
tem gente vindo de longe para participar. Legal. Não, e agora, óbvio que uma situação dessa faz você repensar em várias coisas, né? Velhos hábitos. Tipo, a minha alimentação, por exemplo, era péssima. Eu sei. Péssima nutricional falando, né? Mas o sabor era ótimo, hambúrguer, pizza, cachorro quente. Então agora eu consultei com uma nutri, eu estou me alimentando legal, estou fazendo fisioterapia, então vou estar aí dia 22 aí, que é o primeiro curso, eu vou estar voando. Legal. Sabe, Marcelo, que vendo a tua rotina frenética e intensa, a tua agenda sempre lotada, curso no Brasil inteiro, e ainda participando das lives, saía de uma live, vinha da curso, era difícil imaginar que tu conseguisse comer. Eu acho que tu vivia só no café. Não, que o volume que eu comia era muito. O Vitor até riu que em São Paulo eu comi 45 centímetros de pastel. Eu ia falar, o Marcelo ele não fazia exercício, mas a gente chegava em São Paulo, ele fazia uma caminhada de 2 quilômetros para ir na pastelaria. Não, e empurra uma pizza como ninguém, né, Marcelo? Não comer, eu como. Só comer errado. Tipo assim, ó, por exemplo, o que eu tô comendo hoje, tipo, a minha alimentação de um dia, tipo, eu não comeria em 3 dias antes. De forma regrada, assim, tipo. Então, isso vai ser muito bom, porque com certeza eu vou voltar muito melhor. Que bom, bom. Entrou mais gente aí, entrou o Adriane, fazia tempo que não aparecia, entrou o Neto, o Douglas, entrou uma galera, sejam bem-vindos. Quiserem aproveitar aí a oportunidade de fazer alguma pergunta, curiosidades, críticas, ameaças ao Marcelo, podem ficar à vontade. Olha, eu queria aproveitar e fazer uma homenagem ao Marcelo aqui. Tá penteada no cabelo que tá meio zoado. Aí, olha só. Pronto, deixando a minha homenagem. E aí, tio, como é que você tá? Super de boa, cara. Show de bola. Mais uma fase de reabilitação. A cirurgia deu tudo certo, os batimentos estão certos, a oxigenação certa. É mais um período de adaptação, gente. Show. Tamo junto, estamos vibrando na energia positiva aí. Em breve a gente vai estar junto aí. E vamos pra cima. Então, isso tudo faz. E tamo aí com a galera aí, ó. Olha aí. Olha só. Isso é legal, motiva a gente, né? Porque na nossa jornada, Vitor, às vezes a gente não tem ideia de quantas pessoas a gente consegue impactar. Eu estava fazendo uma reflexão nos últimos dias, que eu tive 20 e alguns dias para refletir pra caramba, né? O que eu mais tinha era tempo para refletir. Tava que nem um espelho, podia até fascinando ali, refletindo. Eu estava tentando pensar quantas pessoas passaram pela nossa mão nos últimos anos. Em atendimento, em curso, não tem nem como pensar. É muita gente, né? É muita história, é muita gente. É muito sonho, é muita coisa para a gente conseguir fazer. Mas foi interessante assim, o desafio. Foi muito legal. Interessante. Porque a gente consegue tá usando ferramentas que você, digamos, você replica ela, você passa, só que auto-aplicar é diferente. É quando o bicho pega pro teu lado, né? Então, não sei também se é porque é o único recurso que você tem, você não tem muita escolha, mas como eu disse, quando eu não conseguia caminhar, eu imaginava que eu estava caminhando. Tinha dia que eu não conseguia fazer o exercício da fisioterapia, fazia auto-hipnose e imaginava que eu estava fazendo. Imaginava autopasse, imaginava exercício de cura. E foi super, super, super interessante. Mas essa inteligência emocional que é extremamente importante, né, Marcelo? Porque a gente vê pessoas normais que não têm conhecimento, é extremamente comum. Mas também é muito comum a gente ver terapeuta, psicólogo, médico, enfim,
que quando estão do outro lado, quando estão passando pela dificuldade, entram no desespero, perdem totalmente o controle e aí se afundam nos problemas. Isso é muito comum a gente perceber, a gente ver esse tipo de coisa. Então, e esse teu exemplo é muito legal para a gente perceber que é extremamente importante. Primeiro, a gente estava comentando outro dia, acho que foi até semana passada aqui no encontro, foi na outra semana. Ninguém é de ferro. A gente percebe que mesmo quem tem muito conhecimento, quem trabalha isso no dia a dia, também passa por esse tipo de coisa. E no teu caso, assim como o Douglas falou, no teu caso é muito era até estranho de não ter acontecido, porque a tua rotina era extremamente frenética, né? Dia e noite, sem parar. O dia que deu o piripaque, tu estava dirigindo para casa e estava aqui com a gente no encontro. Estava falando, estava no carro. Inclusive, quando o Márcio me chamou e me falou, eu até me surpreendi. Mas como assim? O Marcelo ontem estava no grupo de estudos com a gente aqui. Então, essa rotina frenética, e isso também é muito legal da gente parar para analisar um pouquinho, porque muitas vezes a gente fica tão imerso em ajudar os outros, em estar trabalhando, em estar buscando, seja família, amigos, parentes, clientes, e a gente esquece de olhar para a gente. Então, é um excelente alerta, inclusive, para a gente olhar um pouquinho mais para nós mesmos e se cuidar um pouco, né, Marcelo? Que é extremamente importante, com toda certeza agora tu aprendeu uma lição, né? A meta, Vitor, eu acho que é a gente fazer cada vez mais discípulos para poder dividir o peso, né? Porque naquele dia que eu falei com vocês ainda, eu estava indo para casa e eu tinha um outro trabalho para fazer ainda. Eu fui parar meia-noite aí, o Márcio. O Márcio foi comigo me ajudar. Nós vamos fazer um socorro com uma pessoa e ajudar e tal. Então, imagina, só que aquele dia eu tinha atendido o dia todo, deu aquela folguinha, eu fui conversando dentro do carro e eu estava nesse looping o tempo todo, né? E, sinceramente, não faz diferença nenhuma. Financeiramente, nada. Você só se cansa. Porque toda essa corrida, ela é convertida em custo. Então, e tu acaba muitas vezes ajudando até menos do que tu poderia aquelas claro. pessoas que tu acaba dividindo a tua atenção para um monte de gente, para um monte de coisa e não consegue fazer uma entrega muitas vezes, né? Tu quer ajudar todo mundo e a gente sabe que a gente não consegue ajudar todo mundo. Não, e agora, entre essas questões que eu falei aí que eu vou rever, até isso, eu vou tirar o pé do curso, do atendimento, vou achar tempo para praticar um esporte, tenho que cuidar da minha alimentação, porque não adianta, se eu bater as botas, não vou deixar nada para ninguém. É verdade. Ô Marcelo, só por curiosidade, diminuiu a quantia de café? Parou? Largou mão de cigarro agora? Cigarro, óbvio. Cigarro não tem escolha, né? Café é descafeinado agora, uma quantidade menor. Não tem nada proibido no tipo de alimentação. Eu posso comer o que eu quiser. Mas, tipo, eu tenho que cuidar, não adianta. Então, o café é descafeinado, o sabor é praticamente o mesmo, não vai fazer diferença nenhuma. É isso aí. Então, substituir por água. Pois é, agora nos cursos tem que ter o café normal e o descafeinado. Exatamente. Vai ser chá agora, Maribel. Vai ser chá. Vai ser chá. Chá verde. Só chá de camomila para o Marcelo. Chá de camomila, cidreira. Não, mas tudo é mudança de hábito, né? Então, às vezes acontece esse tipo de coisa, que é o momento para tu parar e olhar para os dois lados, né? Para te repensar, né? Que tudo tem seu momento, exatamente. O que você está fazendo especificamente, né? Uhum. Às vezes você está num processo tão automático que a vida está passando e tu nem vê. Né? Quantas coisas a gente perdeu. Tá cuidando mais da vida dos outros do que da tua, né? Tu tem que também cuidar de ti, né? Antes de poder cuidar dos outros, né? Sempre. Pela lógica, assim, pela estatística que eu fiz aí de contagem que eu lembro, pelo menos nos últimos 2 meses, umas 20 vezes eu poderia ter morrido. Tu vê. Sem saber que tava com problema. Sem saber que tinha nada. Aí eu quero saber agora, Vitor, quem vai ir para o nível 3, quem vai ir
pro hipnose clínica avançado, quem vai pro regressão, quero saber desse pessoal, onde é que eles vão? Quem vai refazer isso? Pode refazer, se você mesmo já refez 20 vezes. Então só falta o nível 3, né? Agora o nível 3 a gente vai ter que dar uma seguradinha. Pois O Marcelo é. vai ter que se recuperar um pouquinho. E, inclusive, agora, logo no início, as próximas turmas, a gente vai ter que dar uma colher de chá para o Marcelo. Então, a galera que é da equipe, que participa, os monitores vão ter que estar lá com a gente e vão ter que se entregar ainda mais do que já faziam, né, para aliviar o Marcelo, para que ele possa se recuperar o mais rápido possível, porque, obviamente, mesmo que ele esteja bem, ele não está totalmente recuperado. Então, a gente vai ter que ter um cuidado a mais, óbvio, né? Vai ser Mas a gente já tem uma agenda cheia aí. A gente teve vários cursos que foram remarcados, né, Marcelo? E que... O curso vai funcionar tipo aquela instrução de voo. Eu vou ficar falando e vai ter as aeromoças falando. É isso aí. É isso aí, sobre isso. O Marcelo vai fazer aquele esquema que ele falou daquela vez lá, que é sentar igual o Papai Noel só com a foto. Para tirar E a foto. gente põe o pau pra quebrar. É isso aí. Mas pelas minhas contas vai dar certo aí, até, tipo, para mim chegar num 100% e se eu continuar nesse ritmo aí, tipo, final de maio, no máximo. Mas, tipo, agora em abril a gente já começa aí, vai estar legal. Porque aconteça o que acontecer, se não mexe aqui, tá tudo certo. É verdade. Aqui, eu ajustei bastante coisa legal pro nível 3, hein, Vitor? Com certeza, vai ser algo surpreendente. Na verdade, todos os cursos, né? A própria formação de hipnose clínica que a gente vai ter em Porto Alegre agora no final de abril, que vai ser a primeira turma da agenda, ela vai ter muito mais coisas, né, Marcelo? Vai ter um conteúdo bem diferenciado de tudo aquilo que a gente apresentou nas outras turmas. Vai ser bem interessante. Depois a gente tem hipnose não verbal, a gente tem É só para mim ter que refazer realmente, né? Boa noite, exatamente. Exatamente, Maribel. Mas é uma grande oportunidade de rever o Marcelo. Vai ser bem gratificante, com toda certeza. Vitor, mas ficou maior, até porque agora aumentou a carga horária do curso, né, também. Aumentou a carga horária, são 3 dias inteiros agora de formação, antes eram 2 dias, agora são 3 dias. O hipnose não verbal também, né, Marcelo? A gente vai fazer 3 dias inteiros a partir de agora também, para ter mais tempo. Eu também aumentei o repertório de piada, então tem que aumentar o tempo, né? E agora as piadas são tudo voltadas ao Marcelo, né? Claro. Esqueceu do resto. Não, mas eu tô de peito aberto para receber todos vocês, não tem problema nenhum. A pergunta que não quer calar. Vai conseguir fazer a dancinha do Flamingo? Daqui a 3 meses só. Daqui a 3 meses, no mínimo. Antes disso está proibido. Eu tô super bem. Hoje eu tô legalzão já, assim, já consigo fazer praticamente tudo sozinho. Tô fazendo fisioterapia todos os dias, tô caminhando. O que depende de mim eu tô fazendo com o tempo. Eu tenho feito, o que me ajudou muito foi, eu fiz muito exercício de respiração. Botar o diafragma a trabalhar, né, para estimular o sistema nervoso para poder até sair da tensão, entendeu? Porque senão você fica com a respiração acelerada, ferrou tudo. Então, controlar a ansiedade, controlar a respiração, isso foi fundamental para mim. Isso é legal, inclusive até tema de conteúdo para os cursos. Entregar um pouquinho disso. Porque... Eu vou desenvolver um material bem bacana sobre isso. Porque foi bem, eu acho que foi bem importante, foi de bastante valor para mim naquele momento. Com certeza, pelo que a gente conversou aí. Eu também não tive muito acesso a conversar com o Marcelo, a gente se encontrou uma vez presencialmente até agora, desde do ocorrido, mas pelo que tu me contou, tem muita coisa aí que dá para modelar, né? Exatamente.
Exatamente. Que vai ser de grande valor para todos os alunos, desde o que tange de ferramentas de hipnose não verbal, do magnetismo, do mesmerismo, até da hipnose clínica, Claro. da própria PNL. É muito bacana tu poder contribuir. Porque se a gente leva de um processo, porque tudo parte de um pensamento, né? Cada pensamento gera um estado. O que é o estado? É o hormônio. A gente é hidráulico, né? As conexões neurais são hormônios. Então, se o cara já entrar naquela vibe ali que, ó, acabou, eu vou morrer, não deu pra ti. Tu já diminuiu aí 40% de chance. A minha irmã mais velha foi segunda noite antes de eu me operar, me ver um pouquinho lá no quarto. Bah, ela me deu aquele abraço de velório. Ah, mano, vai dar tudo certo. Sim, eu sei que vai dar tudo certo. Antes de eu me operar, eu comi 4 pão com salame. Cara, se for, foi tipo presidiário. Juro por Deus, eu consegui um contrabando lá. E elas, como é que tu consegue fazer isso? É isso aí. Comi 4 pão com salame, bem um refezinho. Se eu morrer, vou morrer. Ninguém morre antes da hora e nem depois da hora. Então, Tudo tem seu tempo, né? Não. Então, a gente sempre fala, né, que não importa o que acontece, sim como você reage ao que acontece. E isso vai prevalecer sempre. Vai prevalecer sempre. Então, quando você reage de cabeça erguida da forma que tem que ser, tudo fica mais fácil. Tudo fica mais fácil, sem dúvida. É, que não adianta ficar se lamentando pelo ocorrido, né? Tem que tocar o barco e pronto, né? Só que tu vai ter um outro entendimento agora com as pessoas também. Vai ter uma outra forma de ver muitas coisas que aconteceram, que tu conseguiu sentir na pele, né? E é essa parte, eu sei porque eu também já tive hospitalizado, tive tantas outras coisas que hoje, quando a pessoa me fala de certas coisas, eu vivo aquele momento que eu senti também, então é diferente, tu sentiu o teu drama, hoje tu vai entender muitas pessoas, aquele drama dela, no que tu pode ajudar ela também, né? Com a tua palavra, com a maneira de pensar, né? O seu positivo, que isso aí muda muito, né? A pessoa não... O mindset aí, tu tá pensando positivo, tu já muda tudo. É bem isso. Nem é E positivo. não adianta ficar se lamentando, por que que aconteceu Não. comigo? Não deveria, sei lá. Tudo tem um propósito, né? É tipo assim, você tem que encarar. É. Tem que encarar. Mas como tudo tem uma parte boa e tem uma parte engraçada. Sempre tem partes engraçadas, né? Eu sou o cara que eu consigo achar graça até em velório. Eu acho coisa engraçada. Sério. Eu recebi mensagens de amigos, de alunos, fantásticos. Pessoas que até eu não achei que tivesse tanto consideração por mim. Mas eu recebi umas que digno de print, né? Para ter uma ideia, um mandou uma sexta-feira à noite, sábado à noite, que o pai dele tinha feito a mesma cirurgia que eu e nunca mais falou. Pá, Magrão, tu trabalha com a tua voz, cara, já pensou se acontece? Tipo, o cara me dando uma mão, né? Aí eu pedi pro meu irmão mandar um áudio para ele e fazer com a voz meio falhando. Eu tô bem, mas a voz às vezes falha. Mas eu acho que é a morfina, eu tô mais... Nós ficamos zoando ele até as 3 horas da manhã. O meu irmão falando, dizendo que agora eu só tava pela morfina. Olha como é que tu vai falar um troço desse pra pessoa. Teve um outro bem conhecido nosso que disse, é uma cirurgia tranquila, a minha deu errado, eu fiquei 40 dias em coma porque infeccionou o catéter, não sei o quê. Mas não quer dizer que vai acontecer contigo, às vezes não acontece. Tem vezes a pessoa diz, cara, vai dar tudo certo. Ou cala a boca, não fala nada, porra. Então teve muita coisa engraçada, muita coisa legal mesmo. Até tem aqui, deixa eu mostrar para vocês uma coisa aqui, ó. Eu vou ler para vocês. Eu e meus irmãos aqui, a gente criou um regulamento das visitas. Olha que interessante. Presta atenção. E a pessoa, para me visitar, tem que ler esse regulamento. Regra número 1. Toda e qualquer manifestação de fé será bem-vinda. Porque eu tenho parentes que são evangélicos. Então, se o Vitor vai... Não, então eu não quero saber a tua religião. Não será permitido nenhum tipo de comentário ou manifestação sobre casos similares, melhores ou piores que o meu. Então, na minha tia foi atropelada, não quero saber. Regra número 3. No momento
O mesmo não se encontra disponível para palestra ou treinamento sobre tabagismo, sedentarismo ou sermão motivacional que não motiva. Então, não quero saber também do cigarro. A puta que pariu. Todo mundo sabe que cigarro faz mal. Eu também sabia, não descobriu. Regra número 4. Comentários sobre o número de pontos e cicatriz. Pior que tinha gente que me pedindo foto da cicatriz e dos pontos. Sobre os pontos, você pode conferir o resultado da telecena no SBT. Cicatriz será aberta para visualização juntamente com a Expo Inter em agosto. Então, está tudo certo. A visita, nem o papo, será interrompido caso o mesmo emita gás, tipo butano, GNV ou qualquer outro tipo de gás natural. Obrigado. Regra número 6. Fica extremamente claro que a visita acabou quando o mesmo fechar os olhos, mesmo que você saiba que ele está fingindo que está dormindo. Nesse momento, a visita acaba. Última regra, número 7. Lembre-se, você está indo visitar uma pessoa debilitada. Portanto, todos os cumprimentos devem ser leves, sem apertos e sem abraços. Demonstre seu afeto e satisfação em vê-lo com palavras, mas tome cuidado. Juras de amor em excesso não serão bem-vindas. E jamais diga a frase: se eu pudesse, eu trocaria de lugar com você e passaria por tudo isso. Isso é mentira, ninguém faria isso por ti. Então, essas são algumas regras básicas para quem está me visitando. Tá, beleza, olha aí. Tu devia Marcelo sendo patentear isso aí, Marcelo, né? Marcelo. Marcelo, tu devia patentear isso aí, porque isso aí vai dar ibope. Isso aí é o bom senso dentro do hospital, porque as pessoas realmente vão sem noção, né? Bem isso. Olha, mas se eu for te visitar e tu soltar um peido, eu meto um 6, hein? Mete um 6? Pior que chega aquele cara, eu sei porque eu tenho gente, tem evangélico na família, e os teus guias agora, onde é que tá? A hora que tu quase morreu. Tipo, se tu fosse da igreja, não acontecia isso. Vai te ferrar. Ou tipo, tu comia pastel mata. Tipo, cara, mas é uma delícia. Lá o meu irmão disse que no hospital o médico ia perguntar: o senhor come lanche? Olha, eu já jantei, mas eu aceito mais um se eu tiver isso. E pior que naquela quarta-feira, Vitor, eu e o Márcio na corrida, comemos um dog desse tamanho. Eu fui no hospital com a barba suja de maionese, tava uma delícia. Tá tudo certo. Tu aproveitou, né, Marcelo? Tu aproveitou. Mas tá tudo certo, graças a Deus. Cada dia é uma evolução acima da média. Não é por nada, não tem que estar mentindo para vocês. Como eu falei, a minha recuperação, que ia ser 15 dias, foi 3. A fisioterapeuta está apavorada com o resultado. Tipo, hoje eu caminhei 1 quilômetro oxigenando 99%. Coração do menino de 10 anos, então tá tudo certo. Então agora é isso aí. O Osni apareceu. Como é que tá o Osni? O Osni é o magnetizador do futuro aí, o Osni tá. Que orgulho desse menino. Gratidão, bom revê-lo. Boa noite, pessoal. Estava atendendo até agora, deu tempo de pegar um pouquinho aí. E parabéns pela sua recuperação aí histórica, hein? Já vi que vamos ter várias histórias aí nas próximas formações. Com certeza. Não é legal a gente conseguir passar adiante, né? Porque às vezes todos nós, como o Victor falou ali, todos nós passamos por desafios. Então, entender que é possível você encarar esse desafio de cabeça erguida, encarar esse desafio com uma visão mais clara, certamente é muito, muito melhor, né? Exatamente. Isso é bem interessante. E vai ter muito conteúdo para te contribuir também com todos os alunos dos cursos, né? Além de todo um repertório novo de piadas. Então tem muita coisa nova aí para as próximas turmas. Claro. Imperdível. Não, quando a gente bota
eu sou muito de trabalhar por propósito e metas, né? Algumas pessoas até me chamaram de louco. Ah, você já está marcando curso. Eu sou da família mesmo. Mas eu ter algo para fazer dia 22 me motivou pra caramba. Eu disse, cara, eu tenho que melhorar, eu tenho que sair dessa, eu não vou ficar assim. Porque daqui se tu não tem... Então, como a gente aprende na PNL, né? Você tem que saber onde você quer ir, né? É tipo assim, se eu sair a caminhar 10 quilômetros por dia, sem saber onde eu vou, é legal pra caramba. Agora, 10 quilômetros por dia, para mim, a Florianópolis é pouco. Então, eu tenho que conseguir caminhar um pouquinho mais a cada dia. A gente ter um objetivo, para mim, foi fundamental. Tipo, eu pensava nas pessoas que eu queria rever, pensava na minha família, na minha filha. E tipo, puxa, eu tenho um compromisso dia 22, eu tenho que começar, nós vamos fazer os cursos novamente. Porque se a gente tivesse deixado para marcar depois, provavelmente eu não teria tido a reação que eu tive. Eu acho que ter um objetivo... Serve para uma motivação, né? Claro. Um objetivo ajuda, né, até na melhora, né? É essencial. Eu acho que ajuda bastante mesmo. Um objetivo é essencial. Milton Erickson dizia, né, que não é que as pessoas não queiram mudar, elas não têm um objetivo muito forte para que a mudança aconteça, para que elas busquem a mudança. E é isso, às vezes, claro, a gente tem que ter a noção de que a gente não pode também dar um passo maior que a perna, a gente tem que ir com calma. Mas ter esse objetivo é extremamente importante. Extremamente importante. Como vocês sabem, claro que todos nós trabalhamos para ganhar dinheiro, né? Eu seria um mentiroso falar que não. Mas todo mundo sabe que eu amo o que eu faço. Eu quando estou atendendo, eu me divirto. Quando eu estou dando curso, eu me divirto. Qualquer coisa, quando eu estou fazendo uma palestra, eu estou me divertindo. Então, me tirar isso, para mim, seria o final do fim do mundo. Então, tipo, cara, eu tenho que ficar bem logo para ir para cima. Tem muita gente me esperando, vamos nessa, e é isso aí, vamos empurrar e deu tudo certo, sempre dá tudo certo. Sempre dá. E tinha muita gente também na torcida, né, Marcelo? Era muita energia sendo emanada de todos os cantos do Brasil e de fora do Brasil, era muito forte, né? Não tinha como... Eu não saberia te dizer quantas pessoas ou quantas denominações diferentes tinham. Acho que formou um egrégora ali de todas as nações. Desde africanista, evangélico, xamânico, reikiano, bandista, de tudo que você imaginar tinha. Era de todas as raças, todas as religiões, todos os credos. Tinha até ateu estava emanando energia positiva para a tua recuperação, Marcelo. Isso com toda certeza. Deixa eu dar uma boa noite aí, que eu vou ter que me retirar, que eu tenho que buscar meu filho no inglês aí. Então, assim, bem-vindo de volta, seu Marcelo. Já vi que tu tá com toda a corda, preparando o teu... Bem-vindo ao clube dos infartados, né? Agora vamos conversar uns assuntos parecidos, eu e tu. Empatia. Mas parabéns pela recuperação, pelas tuas histórias aí, bacana, bom, eu tava torcendo por ti, tu sabe também que eu tava aqui nas orações aí, né? E vamos se ver aí, logo estamos juntos aí, para dar um abraço aí, meio não tão apertado, né? Claro. Nesse momento. Estou de peito aberto para receber abraço, Adriano. Então tá, querido. Boa noite, assim, ó, boa recuperação para ti. Como é que tá as trocas de fralda? A Magda tá sabendo trocar ou não? Tá legal? Não tem fralda, cara. Quando eu fui pro quarto na sexta-feira, o meu irmão disse, ó, o homem tem que mijar de pé e botar cueca, vamos até o banheiro. E me levou de arrasto até o banheiro, depois tá tudo certo. Então tá, boa noite aí para vocês, hein? Tudo de bom. Um abraço. Um abraço, meu irmão. Até a Neiva apareceu. Isso aí. Neiva, tem mais não gente. Vou sair agora, me lembraram que eu não vou precisar buscar o guri, que ele vai vir de carona. Agora fica aí. Quer perguntar alguma coisa? Que tá na hora da minha janta. Eu tenho mais 5 minutos aqui. Fique à vontade. A gente vai encerrar em seguida também. Desculpa, eu estava atendendo, mas eu fiz questão de estar aqui.
terminei o mais rápido possível para falar oi para todo mundo. E principalmente o Marcelo. Ben, aí, Ben. Ben, Estou gostando de ver. estamos de volta. Não, nós somos fortes, né? Ah, isso nós somos mesmo. Neiva, São Paulo, em maio, hein? Eita! Acho que sim, o Vitor já está com a agenda lá pronta, não? A gente tem 3 datas em São Paulo no mês de maio. Vamos ver se o coração novo do Marcelo tá novo mesmo. São 3 turmas em sequência lá. Não vai faltar opção. A gente tem regressão de 13 a 15 de maio, se não me falha a memória. Depois a gente tem o nível avançado. Para quem não fez ainda o avançado, essa é possivelmente uma turma única esse ano de avançado em São Paulo. Provavelmente a gente não vai ter outra. A menos que mais para o final do ano a gente consiga encaixar alguma data. Senão vai ser só essa. Mais para o final do ano. Encaixa o final do ano. Eu espero que a gente consiga fazer. Espero que a gente consiga fazer. Senão vai ter essa ali no final de semana do dia 20 de maio. E depois a gente tem nível 1. Óbvio que aqui os colegas, a maioria já fez nível 1 lá em São Paulo, que vai ser no último final de semana. 13, 14 e 15 a gente vai ter regressão em São Paulo. Depois 20, 21 e 22 o avançado. Por enquanto é turma única. Esse ano, não sei se a gente vai ter outra. Vou botar uma analgesia aí. Eu vou estar fazendo... Oh, coisa... Tá com saudade de você, menino. Bom te ver bem, cara. Eu estou sempre bem. Ben. É muito bom, Ben. A gente vai já alinhar agora as outras datas aí. E deixar mais um mês ou 2 tá legal. E nós já vamos... A gente vai fazer um nível 3 aqui no Rio Grande do Sul e um nível 3 em São Paulo também. E o vídeo em seguida vai estar passando para vocês aí como vai funcionar. Estou bom, eu vou fazer o parede e aí vamos conversar para fazer o chute. Vê se junta aí as datas, porque não dou conta, Ben. Poxa, que legal que Mas você vai fazer. Eu te alcanço. Claro, você está sempre aí. Dá um jeito de... Vê se não bate as datas, né, filho? Claro. Ó, pessoas, eu vou me recolher, tá na hora da minha janta. Vai lá, vai descansar, calma, se aquiete. Sou uma pessoa regrada agora. Seu tempo, Ben. Foi muito bom rever vocês, muito bom retomar a minha atividade. E bora para cima, tá, Vitor? Assume o comando aí. Marcelo, foi um prazerzão te ver aqui, poder ter a tua participação aqui com a gente aqui, trocar um pouquinho dessas boas energias aí. Tu sempre contagia todo mundo com essa tua alegria. Isso é muito bom. Isso já estava fazendo falta para todos nós, com toda certeza. E logo a gente se encontra presencialmente nos cursos aí, é outra história. Com certeza. Eu sei que o Vitor já tinha arrumado 2 sósias meu para continuar mantendo os cursos. Um era o velho da Havan. Velho da Havan. Velho da Havan. O outro era o Silvano. Porra. O outro era o Silvano. O Silvano ia ter que emagrecer um pouquinho, mas... Diz ele ficou no hospital, deram Sustage Kids para ele 15 dias direto. Ele deu uma... Deu um piquezinho. Então tá, pessoas. Boa noite. Valeu, Marcelo. Um abração. Valeu, meu irmão. Até a próxima. Boa noite, fé, que tudo vai melhorar sempre. Com Deus. Legal. Vai lá. Olha aí, tivemos a participação do Marcelo. Hoje eu não defini nenhum tema, justamente porque a gente ia ter esse bate-papo com o Marcelo. Então, eu optei por a gente não colocar nenhum tema específico, porque, obviamente, todo mundo ia estar curioso para ouvir um pouquinho da história do Marcelo, para entender um pouquinho de tudo o que ocorreu. E a gente aí ia acabar destoando do propósito. Então, eu deixei bem aberto para a gente falar um pouquinho, para a gente ter esse contato com ele. Quem não fez pergunta, não tirou dúvida, podiam. Ninguém disse que não podia também tirar dúvidas sobre conteúdos específicos de hipnose, PNL, mesmerismo.
ninguém aproveitou a oportunidade, está tudo certo. Só quiseram ficar ouvindo a história dele. Não, tô brincando. Eu deixei bem aberto mesmo, só para a gente bater um papo com ele. Bem descontraído mesmo, e ele contar um pouquinho dessa história. Foi bem desafiadora mesmo. Quando ele fala que está de peito aberto, não é brincadeira, não. A cicatriz foi bem complicado. E ele teve uma complicação que ele chegou a falar aqui, agora durante a noite. Ele teve uma complicação que, depois da cirurgia, ele despertou da anestesia, ele acordou, mas sem a consciência, e ele tirou todos os aparelhos, levantou da cama. Então tiveram que correr. Ele teve sorte que ele estava num local onde tinha uma equipe muito atenta e que rapidamente conseguiu controlar ele, sedar. Tiveram que levar ele de novo para cirurgia, fazer cirurgia de novo. Então ele correu um grande risco quando ele disse que não era para ele estar aqui. Realmente, não só pelo fato de ser desafiadora a condição dele, né? Estava com 10% só da artéria, mas também por todo esse outro processo que ele criou também. Estava desafiando o sistema, né? Estava desafiando o sistema. Ele não se contentou em passar pela cirurgia. Mas como dizem aqui, o bicho é ruim, né? Não vai ser. É isso aí. Ele entrou na cirurgia. O irmão dele, o Márcio, me mandou mensagem às 7 e pouco da manhã. Disse: o Marcelo entrou na sala de cirurgia, não sei se foi antes das 7, mas foi em torno das 7 horas da manhã. Ele acordou no outro dia, no final da quarta-feira, achando que era terça-feira ainda. Ele ficou praticamente 2 dias inteiros sedado, por conta de todo esse transtorno. O que o Márcio me disse: olha, ele vai entrar na cirurgia até 2 horas da tarde, ele tá tudo certo. Já no final na quarta-feira, ele já está conseguindo ter contato de novo com as pessoas. Capaz, na terça-feira de noite, ele fez essa coisa toda aí de quase se suicidar. Quis dar uma de Hulk. Muita travessura para um Marcelo só. E aí ele foi acordar na quarta-feira à noite. E realmente, ele não, na sexta-feira, acho que foi na sexta-feira que ele me mandou um áudio, ou foi na quinta, não lembro, ele estava bem fraquinho ainda a voz. A recuperação dele era para 15 dias. Ele, na terça-feira, ele teve alta. Foi surpreendente, né? Depois da recuperação, né? Surpreendente. É interessante a gente ter essa percepção, né? Porque, como eu estava dizendo, a gente às vezes dá muita atenção para os outros, cuida muito dos outros, e a gente se descuida da nossa saúde, e não só da nossa saúde física, que no caso dele foi saúde física. É muito pior ainda, às vezes, a saúde mental. Porque o Marcelo, ele conseguiu, ele tem uma energia tão positiva, ele tem uma inteligência emocional tão grande, que ele conseguiu passar por toda essa situação brincando e se trabalhando. Isso é essencial. Mas quando tu perde a tua saúde mental, aí ferrou. Ele conseguiu colocar em prática o que ele estava ensinando, né? Exatamente. Ele teve que botar em prática, né? Ele vivenciou tudo isso e botou em prática o conhecimento dele, né? Que bom que ele conseguiu fazer isso. Que bom que ele conseguiu fazer isso. Inteligência emocional, né? É tu ter o controle das tuas emoções, saber que tá ali, que é uma situação que tem seus riscos, mas que tu tá assumindo o risco e que não dá para deixar a peteca cair. Tem que continuar, tem que se trabalhar, e quanto mais tu te entregar, pior é. Quanto mais tu te entregar, pior é. A gente tem muitos casos, a gente vê muitos casos, né, de pessoas com situações bem complexas, às vezes situação que para a ciência é irreversível, e a pessoa consegue se recuperar, ter uma recuperação milagrosa, um milagre que a gente chama, né? E
quando tu vai ver o que elas fizeram, é todo esse trabalho mental. E o contrário também a gente vê muito. Tem muitos relatos de pessoas que têm um problema, que às vezes não é um problema grave, mas a mente dela cria todo algo gigante e ela acaba sucumbindo àquilo que ela mesma criou. É interessante, né? Pra ver o poder da nossa mente, né? O poder da nossa mente. Isso que eu aprendi muito aí nos cursos é o poder da mente, realmente. E ela realmente, se tu pensar positivo, vai ser uma coisa, se tu pensar negativo é outra. E isso realmente é bem impactante. Eu mesmo já me testei nessa parte depois que eu aprendi isso, e tu vê que tem uma grande mudança mesmo no pensar, o positivo e o negativo. Exato, é uma grande diferença. Eu até falo mais, eu digo que é determinante para a gente, para os nossos resultados. E bastante. Porque... Pode falar, Giovanni. Estava pensando aqui agora no nosso meio, aqui no meio da PNL, terapias, hipnose, enfim, a gente fala muito da questão de inteligência emocional, mas muitas vezes essa inteligência emocional, a gente tem todo o embasamento teórico, tem toda a teoria do negócio, a gente sabe explicar, a gente sabe falar sobre, mas no momento de pôr em prática, esse grande, que é o que o Marcelo passou agora, né? Só quando acontece desafio, mesmo. Só quando acontece, e aí, mas talvez, imagino eu que, talvez até por um certo desleixo da nossa parte, né? Porque a gente acaba, no dia a dia, nas nossas tarefas, em tudo, muitas vezes esquecendo que a gente sabe, né, que a gente tem esse conhecimento e acaba não pondo em prática aquilo que a gente mesmo ensina para os nossos clientes, ensina para os nossos para as pessoas com quem a gente tem convívio muitas vezes, né? E no nosso caso não se auto-aplica. Não se auto-aplica, porque é muito mais fácil falar para o Vitor fazer, é muito mais fácil falar para o outro fazer, né? Porque é um exercício. A inteligência emocional, ela não se cria de uma hora para agora, a partir de agora eu domino todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos. Não é assim que funciona, se você não botar em prática, não for praticando, não for exercitando, né? Não mesmo porque que tu acha que nunca vai acontecer contigo, né? É a mesma coisa que tu não fazer nenhum tipo de exercício e querer ganhar músculo, ou querer perder peso, né? É complicado isso. E a gente, quando se depara a esse tipo de situação, claro que o Marcelo já tem cancha, já tem uma grande caminhada nessa área, né, da inteligência emocional, mas mesmo assim, muitas vezes a pessoa passa a vida inteira ensinando e na hora de se aplicar ou de pôr em prática acaba pecando. Isso, no caso dele, no caso de qualquer pessoa, quando aplica, quando usa, faz total diferença, e a prova está aí, né? A gente pode ver ao vivo, e a cores hoje. Mesmo porque ele sempre diz que ele tinha uma saúde de ferro, né? Então, quer dizer que foi uma coisa assim que foi tudo muito de repente, foi tudo muito rápido, né? E esse foi um dos motivos de eu ter chamado ele mesmo para vir aqui falar. Obviamente que a gente ia ter contato com ele depois e ia ficar sabendo tudo isso, mas esse foi um dos motivos, foi justamente pelo exemplo que ele está dando, de congruência, né? Porque é como tu estava dizendo, e que a gente repete isso com muita frequência. É muito fácil tu falar para os outros fazerem, é muito fácil tu ensinar para o teu cliente e tu cobrar e julgar a outra pessoa que não faz quando tu não está passando por aquilo, quando tu não tem nenhum problema. O problema é quando tu tem uma situação, uma dificuldade, e aí tu não consegue resolver os teus BO, como diz o Marcelo, né? Tu não consegue resolver os teus próprios problemas, e aí como que tu ensina alguém? Que terapeuta é esse que não consegue se resolver e vai querer ajudar outra pessoa? Porque tu ter a teoria é uma coisa,
A prática é outra. Exato. Tu A prática, praticar, a tu vivência, né? vivenciar aquilo que tu ensina, aquilo que tu aplica, é bem diferente. Tem uma larga distância entre as duas coisas. Tem uma larga distância. Não quer dizer que a gente não possa passar por problemas, e isso foi algo que eu disse agora há pouco. É muito comum o terapeuta sofrer de problemas mentais, o terapeuta desenvolver depressão, o terapeuta desenvolver um monte de outras situações. Porque o que acontece? Principalmente quando o terapeuta é muito empático, ele acaba criando uma ligação com o cliente, e se ele não perceber, quando ele menos se der conta, ele está afundado num problema. E depois de tu estar afundado num problema, aí é desafiador de tu sair. Porque quando a gente fala sobre depressão, sobre ansiedade, sobre vários outros problemas mentais, é muito mais fácil tu olhar de fora. Quando tu está imerso na situação, é muito mais desafiador. Não quer dizer que não tenha solução, que não tenha como sair disso, senão a gente estaria sendo hipócrita aqui tentando fazer terapia com as pessoas. É óbvio que dá certo, é óbvio que funciona, a gente tem diversos exemplos de que funciona, mas é muito mais desafiador quando tu tá imerso naquela situação, é muito mais desafiador tu sair disso. Então a gente também tem que ter essa percepção e ficar atento. No caso do Marcelo, foi uma situação que foi muito rápida, foi muito impactante, mas se fosse uma situação que fosse gradualmente se estendendo e aprofundando gradualmente, as chances dele perder o controle sobre isso eram bem maiores. Eram bem maiores. Então a gente tem que estar, sim, sempre atento. A gente não pode simplesmente falar que é congruência, que o cara está sendo hipócrita por falar uma coisa e fazer outra. A gente sabe que a gente tem as ferramentas e a gente precisa aplicar, mas a gente também tem que ficar atento para não deixar se perder nessa situação. Porque depois que a gente se perde, não é nenhuma questão de tu não ter habilidade, de tu não querer. Depois de tu entrar no labirinto, às vezes, tu achar a saída é bem complexo. Então, a gente tem que, sim, ter essa atenção sobre isso. Outro dia ainda eu estava lendo um livro sobre, na verdade era um material sobre psicologia positiva. E o cara que desenvolveu a psicologia positiva, ele falava justamente sobre isso. Eles foram analisar a forma de pensamento, a maneira como as pessoas pensam, né? O foco da nossa atenção e o padrão que desenvolve ou que leva pessoas a desenvolverem depressão, por exemplo, e outras não. Ok? Então, uma pessoa que pensa muito, que foca muito em lembranças negativas, ela tem muito mais chance de desenvolver depressão, né? Porque ela está sempre focando no negativo. Que é aquilo que a gente sempre diz, inclusive em PNL a gente fala isso, né? O que importa não é o que aconteceu com a gente, é o que a gente faz com o que aconteceu, como a gente interpreta. Então, a pessoa que interpreta de uma maneira negativa, ela tende a sofrer muito mais. E aí, quando a gente pega um cliente assim, e o terapeuta tenho essa tendência também, as chances de eu criar uma ligação com essa pessoa e também desenvolver uma depressão, uma ansiedade e tal, é muito mais alta. Então, a gente tem que cuidar, inclusive isso, para onde está indo o foco do nosso pensamento. O foco do nosso pensamento é determinante para a vida que a gente vai levar e para a forma como a gente vai ver a vida. Ok? É absorver a emoção, né? Tem que cuidar em não absorver a emoção do outro, né? Essa é uma coisa minha, assim, que eu tenho que me controlar muito. Senão eu fico absorvendo o teu problema. Entendeu? E isso vai causando a depressão também, né? Sim, sim. Porque empatia é essencial. Para nós que somos terapeutas, ter empatia com a outra pessoa é essencial. Se a gente for totalmente frio, como que a gente vai ajudar a pessoa? É bem mais desafiador, né? Vai se tornar algo robótico. É por isso que, inclusive, todos os especialistas dizem que essa nossa área, a área terapêutica, psicologia e tal, ela é uma profissão que não vai acabar com o tempo.
Engenharia, direito, contabilidade, administração, isso tudo pode acabar, porque a inteligência artificial consegue reproduzir isso. Mas a área terapêutica, a área do contato humano, é quase impossível, porque a inteligência artificial, um robô não consegue ter empatia com um ser humano. Então, é uma área que tende a não acabar, é uma profissão que tende a não acabar. E é extremamente importante para nós, terapeutas, ou que trabalhamos com pessoas, enfim, em qualquer área, ter empatia, mas a gente tem que ter o cuidado de não criar ligação muito forte com a pessoa, de vivenciar, de entrar no problema da pessoa e compartilhar isso. Isso não é legal. E é fácil quando a gente já viveu aquilo. O Adriane falou agora, bem-vindo ao grupo dos infartados. É muito mais fácil para ele entender tudo que o Marcelo está vivendo do que eu. Eu nunca vivi isso. Eu tenho uma vaga noção sobre isso. Né? Uma pessoa que vem com ansiedade para a clínica, eu nunca tive um ataque de pânico. Eu não sei como que é isso. Eu não vivenciou isso, né? Eu não vivenciei isso, eu não sei como. Agora, se eu já vivenciei e a pessoa vem com isso, a chance de eu experienciar isso de novo é relativamente grande. Então, esses cuidados a gente tem que ter, principalmente se a gente já vivenciou aquele tipo de situação. Tem que ter. Mas, deixa eu interromper aí. Mas é interessante essa questão da mente aí, porque agora, dia 1º de abril, fez 8 anos, né, que eu infartei, né? 1º de abril, bem legal. Mas eu também foi um processo parecido, foi da hora, uma hora para outra, assim, para mim não caiu a ficha, entendeu? Saí do hospital, vim para cá, tudo tranquilo, tá, beleza. Eu fui me dar conta da coisa, da questão toda, né, quando eu fui trocar o pneu do carro, que acho que um ou 2 dias depois que eu cheguei do hospital, que furou o pneu do carro, vou trocar, uma coisa padrão, normal para qualquer homem, né, um ser humano, né? Vai ali, troca o pneu, mas não tive força para nada. Tive que pedir ajuda do vizinho para trocar um pneu. A partir dali, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje da mente, né? Qualquer sensação diferente no meu corpo... Bom, eu fui parar várias vezes no hospital sem ter nada, né? Que a mente te leva... Estou infartando de novo, tá acontecendo alguma coisa de novo, né? Então, é bem complexo essa questão aqui, né? Às vezes uma sensaçãozinha, uma coisa assim, te leva ao pensamento, que é o que acontece com os ansiosos aí, né? A questão do pânico, né? Então eu fui parar também, nunca sofri de ansiedade, mas acabei parando no hospital com essa sensação, achando que eu estava infartando de novo, só pela questão de eu decair a ficha depois, né? Que, poxa, né? Na hora eu só levava de boa, só dava risada, tá tudo bem, tranquilo, né? Mas depois que tu passa pelo processo que tu vê que, opa, o teu corpo já não é mais o mesmo, né? Tu já não pode fazer as mesmas coisas que tu fazia. E aí a mente, né? Se tu não souber dominar o teu pensamento, ela vai te sabotar. É bem interessante esse processo. Mas muito bom, inclusive, tu trazer isso, Adriane, porque aí também tem uma justificativa, né? Tu negligenciou vários alertas que o teu corpo estava dando e aí teve essa lição que foi muito forte. E aí eu não julgo tu ficar atento a isso, porque realmente é importante. O Marcelo, ele não falou aqui, inclusive, ele não me falou várias coisas antes, só me falou depois. Ele teve vários alertas, e não foi de agora, foi de vários meses atrás, ele teve vários alertas e ele negligenciou todos até esse momento. Ele teve problemas, por exemplo, de estar no curso e abaixar para fazer passes e tal em alguém, e quando ele não conseguir levantar, de perder a força para levantar, isso é um sinal, e ele ignorou. De estar caminhando e perder e ficar tonto. Ele teve, na volta para Porto Alegre, agora, uma semana antes de ter o problema, ele vomitou dentro do avião. Aí ele disse que achou que era por conta de enjoo. Daqui a pouco, normal, nunca tinha acontecido de enjoar no voo, mas daqui a pouco, né? Pode ser por conta do voo. Até pelo cansaço físico também, né?
Como ele estava num ritmo muito acelerado, ele mas achou ele que tava, fosse ele do vinha cansaço, com mas cansaço. nunca ele ia imaginar que era problema de coração. Ele vinha com cansaço mais do que o normal. Então, foram várias questões, vários pontos, talvez alguns até que ele nem lembre, e que ele não deu atenção nenhuma. Ele só foi dar atenção quando realmente ele achou que... Entende? E ele teve sorte, porque ele teve o problema na quarta-feira, ele atendeu o dia todo. Na volta para casa, ele entrou aqui no grupo de estudos, ele foi até em casa conversando com a gente aqui. Ele chegou lá e ele foi fazer um outro trabalho lá, foi ajudar, não sei o que era lá, porque a gente também não entrou nos detalhes. E ele chegou em casa meia-noite e pouco. Tomou um banho, não sei se ele chegou a ir deitar ou não, mas logo depois ele se sentiu muito mal e ele estava sozinho em casa. Ele teve sorte que ele conseguiu ligar para o irmão dele. O irmão dele veio muito rápido socorrer ele e levou para o hospital. Foi muito rápido e atenderam ele muito rápido no hospital também. Porque senão, provavelmente, ele nem estava aqui. Ele teve sorte também. Sorte ou qualquer outra coisa que se acredite, pode ser qualquer outra coisa. Mas o fato é que tudo aconteceu da melhor forma possível para que ele tivesse escapado. Mas ele teve vários alertas também que ele ignorou totalmente. Eu mesmo tive algumas dores no peito antes de acontecer o fato, né? E deixei, né? É só um... Sei lá. É que tu não pensa pelo pior, né? Não pensa, né? Não pensa. Se tu é jovem, mais ainda, né? Tu não pensa, olha, vai ter problema de coração. Tu não pensa. Essa que é bem da verdade, né? A gente não vai A mulher em geral, ela tem mais cuidado. Por isso também que a mulher vive mais, né? No geral, as mulheres têm mais cuidado com a saúde. A gente vai deixando. Isso é verdade. Eu tenho minha chefe, que ela é jovem, né? E ela começou a sentir também o coração palpitar demais. E ela disse que ela começou a notar isso depois que ela teve Covid, né? Ela teve por 2 vezes Covid. E ela resolveu fazer um check-up para ver por que ela sentiu o coração acelerar demais. E ela tá em busca de descobrir por quê, né? Mas realmente a mulher vai atrás, né? Se ela nota uma diferença, o homem já vai deixando, né? Ah, não é nada. Né? Eu mesmo, o dia que eu senti, eu só fui porque minha mulher insistiu muito, né? Sim, eu tenho meu marido também para ir no médico é um caso, né? Tu acha que tem que levar amarrado, porque senão só vai mesmo se acontecer uma coisa mesmo que ele não domine, né? A situação. Tipo o Marcelo, e a questão do ali. Marcelo, assim, é interessante tu contar. Eu não sabia bem essa história, como aconteceu, né? Agora tu contando, se ele não tivesse passado mal, ele ia dormir, talvez ele não acordasse, era que nem o meu caso. Exatamente. Ele teve problema lá também. Ele teve problema lá no hospital porque ele queria voltar para casa. E não deixaram. Os médicos disseram, não, vai ficar aqui. E durante a madrugada ele teve problema de novo. E se ele tivesse ido para casa, ele tinha morrido. Então ele teve 2 chances, no mínimo 2 chances de morrer. Ele poderia não ter passado mal e ter dormido, como tu falou, e ter morrido ali na cama. Ele poderia ter ido para o hospital e não ter dado tempo de chegar lá, mas deu tudo certo. E aí quando ele chegou lá, ele estava bem. Pressão legal, tudo certo. E os médicos não deixaram ele sair de lá. E ele queria, porque ele estava se sentindo bem. E aí, durante a madrugada, deu de novo o piripaque nele. E se ele não. E ele deu sorte também, porque ele estava sozinho no quarto. E aí ele conseguiu. Passou alguém do lado dele, ele não conseguia mais falar. Ele conseguiu dar um tapa no cara, encostar, porque ele não tinha força mais. E aí, não sei se era um enfermeiro, quem era, se ligou que ele estava tendo problema e chamou a galera lá e conseguiram salvar ele. Então, ele teve várias chances. Ele teve várias chances de passar para o outro lado. Porque não era a hora mesmo. Não era a hora. Não era a hora e ele insistiu para ficar, né? Ele insistiu para ficar. Ele poderia ter ido.
Era bem fácil dele ter. Fez a escolha. Agora ele vai dar mais atenção aos sinais. Agora, o que o Adriano falou, eu te garanto que a partir de agora ele vai dar muito mais atenção para os sinais. Que não acontece só com os outros, né? Pensar Pelo que não menos acontece só por com os agora. outros. É uma boa lição para nós. É uma coisa interessante. O problema da gente não dar muita atenção para os sinais, e isso é legal até para a gente levar até para os nossos atendimentos terapêuticos. É que assim, a gente tem um sinal, o corpo da gente está sempre dando sinal. A gente tem um sinal e esse sinal ele passa depois. E a gente, passou, tá tudo certo. Se persistir, se incomodar muito, tu vai, mas enquanto não estiver incomodando muito, tu vai ficando. E às vezes não dá tempo de resolver. E às vezes, principalmente para quem trabalha com tratamento para dor, porque a dor é um dos sinais mais fortes que o nosso corpo emite para nos avisar que tem alguma coisa errada. Daqui a pouco eu vou atender alguém, eu vou trabalhar, ou eu mesmo, né? Controle da dor, eu vou controlar a dor para aliviar, e às vezes não me pergunto, tá, mas e da onde está vindo? Qual o motivo dessa dor? Qual o motivo? E aí eu vou trabalhar aquilo ali e deixo de lado. Volta a dor, eu trabalho de novo e deixo de lado. E daqui a pouco pode ser um problema bem mais grave. Então é bom a gente ter esse alerta de quando a gente trabalha com muitas coisas assim, a gente principalmente quando é físico, a gente está trabalhando o sintoma. A gente está trabalhando o sintoma, a gente está controlando uma dor, um desconforto. Mas a gente tem que ir no médico e investigar. E quando eu trabalho com um cliente, eu tenho que alertar meu cliente, olha, a gente vai trabalhar, a gente vai fazer isso aqui, a gente vai controlar a dor, vai controlar esse enjoo, esse sintoma, sei lá qual o sintoma que seja que eu estou trabalhando. Mas procura um médico, procura um especialista, porque daqui a pouco a gente precisa saber o que está acontecendo aí. O que está acontecendo? Se a pessoa não investigar, às vezes pode não ser nada, às vezes pode ser... né? Mas às vezes pode ser um problema bem grave. Então é bem interessante a gente alertar o cliente que esses sintomas às vezes podem ser um sinal do corpo avisando de algo bem mais grave. A tecnologia está aí para nos ajudar, né? Os exames. Exatamente. Exatamente. Tem várias coisas, né? Dor é muito comum, dor no corpo, sintomas, né, de enjoo, de outros desconfortos, pode ser aviso do corpo para outras coisas. Até um ganho de peso, às vezes a pessoa está com um ganho de peso anormal e a gente acha que é só desleixo e excesso de comida ou problema emocional. Pode ser que não. Pode ser que tenham outros problemas atrelados ali. Impotência sexual também. Pode ser vários outros problemas que não só emocional. E às vezes a gente se pega, né, que tudo é emocional, tudo é problema emocional, tudo é criação da mente, e trabalha os sintomas, trabalha os avisos do corpo e descuida de problemas bem mais graves. Daqui a pouco tu tem que te conhecer, né? Então tu vê, mas isso eu não sentia, e agora comecei a sentir. Aí começar a prestar um pouquinho mais atenção em ti, né? A pessoa vem com cansaço excessivo, vem, eu preciso de mais motivação, eu me sinto muito cansado, eu me sinto com muito sono e dá vários outros sintomas, tá com depressão, tá com sei lá o quê. E começa a tratar isso e às vezes pode ser um problema físico que ela tem e o corpo que não está conseguindo mais reagir. E a pessoa não foi investigar isso. Então, às vezes a gente tem que ficar um pouquinho, para quem é terapeuta, né? Tem que ficar um pouquinho ligado com isso também. A gente não pode se descuidar disso. Beleza? Pessoal, são 21 horas e 28 minutos. A gente vai encerrar em seguida, 21h30, nosso horário padrão. A gente fica aberto aí, se alguém tiver mais alguma colocação para fazer, alguma contribuição, pode ficar à vontade. Senão a gente encerra em seguida. Volta na próxima quarta-feira. Pelos próximos dias a gente não tem cursos presenciais.
mas logo a gente começa com os presenciais. A gente está preparando também muito material online, voltar um pouquinho. A gente fez muita coisa no online durante a pandemia e a gente quer voltar com esses materiais, conteúdos gratuitos, cursos gratuitos no YouTube, Instagram, enfim. A gente quer voltar um pouquinho mais intenso no online também. Então, nos próximos dias, nos próximos meses, a gente vai ter muita coisa nova aí. E com o Marcelo, logo a gente também está com muita novidade, principalmente no nível 3 de hipnose não verbal, que tem muita gente aguardando. Quando e quanto é o curso em Poa? Luiz, a gente tem curso com o Marcelo, a gente tem curso de hipnose 22, 23 e 24 de abril agora. Mas é o clínica, né? Não é o avançado, né? O clínica é o clínica avançado. Ah, é o clínica avançado. Na verdade, nessa formação a gente uniu os dois módulos, o inicial e o avançado, tudo junto. Tudo junto. Então, inclusive nessa turma, provavelmente a gente vai ter que fazer algumas aulas online depois, com conteúdo mais teórico, e deixar todo o conteúdo prático para o curso lá, porque o Marcelo ele vai precisar ir um pouquinho mais devagar, a gente não vai poder exigir tanto dele. Mas é bastante conteúdo lá e a gente está com um valor bem acessível para essa formação. A gente tinha o valor de R$ 1.597 cada módulo. O inicial era R$ 1.597 e o avançado também. E a gente está fazendo por esse valor o curso todo, os 3 dias de formação e todo o conteúdo extra. E tem vários bônus também nessa formação aí. A gente tem uma formação de hipnose online já gravada também, que a gente entrega como bônus. Enfim, tem um monte de coisa. O valor é R$ 1.597, são 3 dias de formação presencial e mais conteúdo online que a gente distribui depois, que a gente entrega depois, inclusive com aulas pelo Zoom com o próprio Marcelo. É uma formação bem legal. E aqui em Porto Alegre a gente está com poucas datas. Na verdade, até agora a gente fez um curso só, uma turma de hipnose não verbal. Agora essa outra que vai ser de hipnose clínica, formação avançada de hipnose clínica. E depois eu não sei quando a gente vai ter outras oportunidades. A Lizzy está colocando ali 24 e 26 de junho. Vai ser lá no Continental? Não, vai ser no hotel, no National Inn. Fica bem no centro ali. No centro histórico ali? No centro histórico, na frente da... Fica na frente da... Perto da Santa Casa, por ali? Não. Pertinho da Santa Casa, bem pertinho ali. Perto daquele hotel onde tu se hospeda normalmente, Giovanni. Certo, no Dan. Na verdade, é o mesmo hotel. Ah, é da mesma... É o mesmo hotel, na verdade é o mesmo hotel, é tudo junto ali, agora é tudo uma coisa só, é National Inn, o nome do hotel. Na Otávio Rocha, na Praça Otávio Rocha. Tem naquela esquina ali, aquele prédio. É bem acessível, um local bem acessível ali, pertinho da rodoviária, para quem vem de fora. E é uma oportunidade, na verdade, essas turmas desse ano, essas turmas que a gente tem agendadas, por enquanto, são oportunidades únicas. Eu não sei quantas turmas a gente vai conseguir fazer com o Marcelo esse ano. Não sei o quanto de trabalho a gente vai conseguir dar para ele ainda. Eu espero que para o segundo semestre ele volte com tudo, que ele volte com toda a energia, mas a gente ainda não sabe. A gente ainda não sabe o que vai acontecer. Inclusive, a gente tinha o nível 3, a gente já tinha marcado para o mês de maio uma turma em Porto Alegre e uma em São Paulo, e a gente teve que desmarcar, porque o nível 3 ele exige muito mais, né? Então a gente vai ter que dar alguns meses aí para o Marcelo se recuperar de tudo isso aí para poder voltar com tudo. E a gente tem as formações de PNL, né? A gente tem o curso de PNL de 2 dias, que vai ser no mesmo hotel também lá. Aí depois a gente tem a formação, o practitioner em PNL, enfim. A gente tem algumas outras coisas e depois a gente ainda está vindo com alguns outros treinamentos aí na área da inteligência emocional mesmo, alguns treinamentos de forte impacto emocional para agregar ainda mais aí no Instituto.
Então, a gente vai ter algumas formações bem legais aí, algumas formações bem diferenciadas. E para quem já é de casa, daqui a pouco a gente vai, inclusive, quer contar com essa galera aí como parte da equipe também. Outra coisa que a gente está buscando é pessoal para a área de vendas, principalmente e nesse primeiro momento aqui para o Rio Grande do Sul. Então, se vocês souberem de alguém que goste de trabalhar com vendas, tenha interesse de trabalhar com vendas e goste dessa área do desenvolvimento pessoal, da área terapêutica, a gente está com vagas para a área de vendas também. Nessa época de crise, é uma grande oportunidade. É uma oportunidade muito boa de trabalho, de renda e de contribuição, inclusive, né? Tu trabalhar nessa área. A gente trabalha nessa área, obviamente, como o Marcelo disse, a gente precisa de dinheiro, a gente precisa ganhar. Mas a gente poderia fazer qualquer outra coisa da vida para ganhar dinheiro, se fosse simplesmente por isso, né? Mas se tu trabalhar nessa área, é algo totalmente diferenciado, é totalmente especial, né? Porque a gente tem um ganho que é muito mais valioso que o dinheiro, que é a contribuição que a gente está fazendo. Inclusive, hoje eu estava olhando aqui, não sei se vocês conhecem essas caixinhas, essa aqui é a caixinha do propósito. Tem caixinha da hipnose, tem outras caixinhas. E aí tem algumas cartinhas, né? Nessa caixinha tem 100 cartinhas, cada uma com uma pergunta alinhada com um propósito. E é bem isso, né? Às vezes, a gente entender qual é o nosso propósito, no que a gente pode contribuir com o mundo, faz toda a diferença na nossa vida. Porque se a gente não tiver um propósito, não tiver um objetivo, não tiver uma missão, mas nem falo só de missão, mais de propósito mesmo, né? Que é algo ainda acima, num nível acima, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Inclusive, nessa recuperação do Marcelo, tem muito disso, tem muito do propósito, da missão dele. De ele pensar, cara, eu não posso me entregar agora, eu ainda tenho muito que contribuir com esse mundo, eu ainda tenho muito que entregar. Ainda não está na minha hora. Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Então, eu posso garantir que para quem não, claro que aqui os colegas, a maioria já é terapeuta, né? Mas para quem não é terapeuta e quer trabalhar, precisa trabalhar e tem vontade de vir para essa área, a área de vendas é bem interessante. Vai estar contribuindo, vai estar podendo estar imerso nesse universo que a gente vive, que é realmente incrível, né? Então é isso, a gente está buscando parceiros na área de vendas. Com certeza a gente vai depois, para a galera que está com a gente aí, a gente vai trazer mais para perto mesmo, para estar dentro das formações com a gente lá. A gente precisa de gente que esteja com a mesma vibe que nós, né? Porque faz toda a diferença, não só quem está lá na frente, mas todo mundo que está engajado no processo tem uma participação extremamente importante para quem está imerso na formação. Provavelmente vocês já experienciaram isso, né? De estar num treinamento, de ir para um treinamento como aluno e toda aquela... todo o conjunto que faz parte ali da entrega é algo que faz toda a diferença para a gente quando a gente é aluno. Faz toda a diferença. Toda a diferença. E é extremamente importante, né? E a gente quer levar cada vez mais uma experiência melhor, entregar cada vez mais. A gente acredita que a gente ainda tem muito que evoluir, tem muito mesmo que evoluir, e a gente está disposto a se entregar cada vez mais e trazer cada vez mais para perto pessoas que queiram e que tenham a mesma visão e que tenham a mesma missão e o mesmo propósito que nós. Perfeito? Eu lembrei, o Giovanni, tu é da área do... Como que chama? Olha, me fugiu agora. O Giovanni e eu? Isso. Tu é o único que está aqui, né? Eu acho que hoje eu trabalho com RH. Com RH, olha aí, me fugiu. Com RH, Então, tu sabe bem que tem muitas pessoas aí buscando
oportunidades, e daqui a pouco, se tu tiver, de repente a gente pode até conversar mais sobre isso. Eu não sei como que funciona bem o teu trabalho, mas a gente está buscando sim. A gente quer primeiro dar uma organizada aqui no Sul, e depois, principalmente São Paulo, lá um segundo momento, a gente precisa trabalhar também lá em São Paulo para levar uma experiência melhor também para quem está lá, que são os dois locais onde a gente tem uma ligação mais forte com as pessoas. A gente ministra cursos em outros locais, mas o Rio Grande do Sul e São Paulo hoje são... Bom, o Rio Grande do Sul é a nossa terra, né? Mas depois São Paulo lá é um lugar que é totalmente diferenciado também no quesito, pelo menos na nossa experiência, das pessoas que a gente teve a oportunidade de estar junto, é totalmente diferente de outros locais. A gente está criando uma ligação muito forte também com São Paulo. Beleza, pessoal? 21h40. Vamos encerrar? A gente encerra por aqui, a gente volta na próxima quarta-feira, às 20 horas. Aí a gente vai definir o tema com antecedência, para a gente poder já se preparar e fazer uma entrega bem legal aqui no grupo, ok? Inclusive, eu vou buscar organizar a agenda dos próximos encontros aí, para que a gente possa se preparar com antecedência, algo que também a gente vem falando há um tempo e ainda não fez. E isso me incomoda bastante, da gente estar colocando as coisas e não estar cumprindo com isso. Isso não é nada legal, não. A gente não faz a gente se sentir bem. Então, na próxima quarta, a gente se encontra aqui de novo, às 20 horas. Talvez o Marcelo esteja com a gente aqui. Talvez ele esteja até mais forte, mais disponível para fazer uma entrega aí sim de conteúdo de valor mesmo. E aí talvez, se ele puder vir, aí a gente foca mais numa área que é a área que ele domina, ou a hipnose clínica, ou a hipnose não verbal. A gente não tem trabalhado muito na linguagem ericksoniana, é uma área que dá muito conteúdo para a gente trabalhar aqui, que é extremamente importante também, tanto para quem é terapeuta quanto para qualquer outra área, né? Comunicação ericksoniana, a linguagem ericksoniana, ela serve para qualquer interação humana. Então, talvez seja até um tema bem legal da gente trabalhar em alguns encontros esse assunto, ok? Mas aí a gente define ele ao longo da semana, e na próxima quarta a gente traz um conteúdo bem bacana para entregar. Perfeito? Ô, Vitor. Oi. Eu tenho um presente para ti. Não sei se não vai ser um presente grego, né? Não sei se tu tá trazendo o Rogério Castilho ainda? Não, nesse momento não. Não? Ah, tá. Eu não sei. Eu tô com um flip charts aqui sobrando, e ainda hoje de tarde falei para a minha mulher, me perguntou o que nós vamos fazer. Não, eu acho que o Marcelo vai, ou o Vitor vai gostar desse presente aí. Opa! Não sei se tu tá usando ainda também, né? Agora eu sei que o Rogério usava bastante, né? O Castilho usa bastante. Eu gosto. O Marcelo não usa muito. Eu gosto. Eu acho legal. Acho legal, sim. Até vi que tu estava com os materiais ali que tu estava vendendo. Até fiquei meio olhando ali para ver se ia ter algo. Eu tenho a minha poltrona ainda estou vendendo. Vou vender ela. Então, me chamou bastante atenção aquela tua poltrona, cara. Me chamou bastante atenção. É bem boa. Eu tenho uma aqui. Essa não tem como te doar. Não, óbvio, claro. Não, mas também, se quiser, também vai ser super bem-vindo, porque claro, a poltrona do Adriane, você não sabe o que é. Eu fiquei com vergonha da minha. Não, ela tem massagem. É bem boa. Eu tenho usado pouco. Agora, nesses últimos dias que a gente diminuiu o ritmo de cursos, eu acabei fazendo mais atendimentos. Mas eu tenho usado pouco. Fiquei bem interessado mesmo na tua poltrona. Se eu estivesse usando mais, com certeza eu ia querer negociar contigo. E eu tenho a minha tá nova. Beleza. Eu comprei há pouco tempo, mas gostei muito. Quem precisar de uma poltrona bacana, o Adriane tem uma que bem boa.
É realmente muito... É diferenciado. Muito top. É diferenciado. Agora eu estou usando só a cadeirinha, aquela, sabe aquela cadeira, né? Aquela que a Maribel conhece bem, né, Maribel? Mas então tá, gente. É isso aí. Então, beleza. Espero encontrar vocês aqui na próxima quarta. Foi um prazerzão estar aqui com vocês, principalmente vocês que ficaram até o final aqui, que sempre ficam até o final aqui. É muito legal essa troca aí e a gente ir fortalecendo esses laços de amizade, tá bom? Um excelente final de quarta para todos vocês. Igualmente. Excelente final Boa de noite semana. para todos. Obrigado, boa noite. Boa noite, bom descanso. Um bom resto de semana para todos. Muita Fiquem bem. tranquilidade. Boa noite, até quarta, gente. Tchau. 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 Tchau.